Em Apocalipse capítulo 13, a Bíblia fala de um momento na história humana, pouco antes da volta de Cristo, em que os cristãos serão perseguidos por decidirem ser fiéis a Deus. Mas será que os Salmos têm algo a nos ensinar sobre a forma como o povo de Deus deve viver no tempo do fim? Esta é a pergunta essencial que vamos responder no estudo da lição desta semana, a lição de número 9. Nós vamos continuar estudando sobre o que os Salmos têm a nos ensinar sobre o tempo do fim e de que maneira os Salmos podem nos confortar, nos fortalecer para enfrentarmos os eventos finais que antecedem a volta de Cristo. Na lição desta semana, nós vamos ver que, assim como as profecias apocalípticas tratam de injustiças, calamidades, tragédias, juízo, conflito entre o bem e o mal, os salmos também tratam desses assuntos. Então, se os salmos tratam desses assuntos, assim como as profecias de Daniel e Apocalipse, isso quer dizer que os salmos têm muito a nos ensinar sobre como o povo de Deus deve viver nos últimos dias. E nós vamos estudarmos alguns desses salmos, para que você possa aplicá-los à sua vida cristã e para que estes salmos acompanhem você ao longo da sua caminhada cristã até o dia em que Cristo vai voltar. Então a lição dessa semana quer mostrar esta relação entre os salmos e as profecias que dizem respeito ao tempo do fim. O primeiro salmo que a lição nos apresenta para nós analisarmos é o Salmo 46, na parte de domingo da lição. Eu achei esse salmo muito interessante, porque eu não vejo dúvida alguma da aplicabilidade deste salmo para todas as fases da vida cristã, para todos os momentos da história cristã, especialmente para o tempo do fim. O Salmo 96 fala que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E aqui o salmista começa dizendo o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Não é bom você saber que mesmo diante das piores tribulações da sua vida, Deus está com você? E não seria muito importante você ter consciência de que na grande tribulação dos últimos dias, Deus continuará com você? Pois é, o Salmo 46 nos mostra isso. O Salmo 46 diz que Deus, no presente, ele já é um socorro e uma fortaleza. Ele já é um socorro bem presente nas tribulações. E Daniel, entre outros capítulos bíblicos, mas Daniel no capítulo 12, verso 2, fala de um momento de uma grande tribulação que ocorrerá em nosso mundo pouco antes da volta de Cristo. E por que é importante nós relacionarmos o Salmo 46 com esta grande tribulação? Para você não esquecer de que Deus estará com você em todos os momentos, em especial no último momento da história deste mundo. Então Daniel 12:1 diz assim, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro da vida, não é? Então diz aqui que no momento da história humana, quando Miguel se levanta, diz que haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve. Entendemos se referir à grande tribulação. Houve uma tribulação muito forte para o povo de Deus, especialmente no ano 70 depois de Cristo, quando Jerusalém foi invadida e destruída pelos exércitos romanos. Porém, esta grande tribulação da qual fala Jesus em Mateus 24:15, ele aplica também para momentos antes da sua segunda vinda. Você vê isso no capítulo 24 de Mateus. E em Apocalipse 13 nós vemos este momento de grande tribulação, quando vai haver um boicote econômico. E de acordo com Apocalipse 13, 16 e 17, não vai poder nem comprar ou vender aquele que não tiver o sinal da autoridade da besta. O que é importante nós sabermos sobre este assunto relacionado ao Salmo 46?
que se Deus no presente é um socorro nas tribulações, é óbvio que ele será um socorro na grande tribulação. Então o Salmo 46 tem muito a dizer, para você não viver atormentado, atormentada em relação ao tempo do fim. Porque se Deus é refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações de hoje, é evidente que ele não deixará de estar conosco no momento da grande tribulação. E nós vamos vencer por causa do sangue do Cordeiro. Ok? E depois, você percebe no Salmo 46 outros aspectos também. Mas, por exemplo, no verso 13 diz assim, ó, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Ou seja, mesmo que a natureza entre num caos, nós não precisamos temer, porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E aí você pergunta, como podemos aplicar isso à grande tribulação e ao tempo do fim? Nós podemos aplicar no seguinte aspecto. Em Apocalipse 17:15, fala de uma besta sentada sobre muitas águas. Águas, de acordo com Apocalipse 17:15, em profecia, águas simbolizam povos, multidões, nações e línguas. Ou seja, o poder político, religioso, representado pela besta, vai ter o apoio de multidões de nações para implantar a sua marca, o sinal da sua autoridade. Então, aqui nós podemos fazer uma aplicação. Não estou dizendo que o Salmo 46 é apocalíptico, não é isso. Mas podemos aplicar que se no presente, mesmo que as águas das aflições nos alcancem e queiram nos afogar e Deus nos protege, no fim dos tempos, quando houver uma união entre igreja e Estado e toda aquela multidão de águas, de povos se unirem em torno do poder representado pela besta para perseguirem os filhos de Deus não precisam temer, porque Deus está com eles. E aí o Salmo 46 segue, dando outras orientações para o povo de Deus no tempo do fim. E uma delas, encontramos aqui no verso 8 em diante. Ó. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que as ações efetuou na terra. Ou seja, focar naquilo que Deus fez e naquilo que Deus faz é o que protege a nossa mente. É o que dá tranquilidade à nossa mente para lidarmos com as adversidades da vida e para enfrentarmos a grande tribulação, se estivermos vivos neste momento que antecede a volta de Cristo. Tá? E o verso 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Tranquilize-se, sabendo que apesar de todos os poderes políticos, religiosos do mundo se unirem numa confederação única para perseguir o povo de Deus, saiba que vai chegar o momento em que Deus vai intervir e apenas Ele vai governar entre as nações. E toda forma de governo humano irá acabar. Tá bom? Então essas são algumas das aplicações. Existem outras que eu até inclusive anotei, mas por causa do tempo eu quero aqui dar continuidade na sequência da lição. Então eu fiz aqui algumas aplicações do Salmo 46 para nos ajudar no tempo do fim. Assim como Deus é um socorro bem presente durante as tribulações, Ele continuará sendo esse socorro no momento da grande tribulação. E você que ama a Deus não precisa ter medo, apenas se preparar para esses momentos, tá bom? Na parte de segunda-feira da lição, nós encontramos aqui um outro texto aplicado ao tempo do fim. Desta vez, não é um texto dos Salmos, tá? Mas a lição extraiu um texto do livro de Jeremias. Aqui em Jeremias capítulo 4, 23 a 26, é importante que antes de aplicarmos esse texto ao tempo do fim, é importante que inicialmente compreendamos, a que o profeta estava se referindo.
Então aqui em Jeremias 4, 23 a 26, descreve a terra assolada, desolada, né? Diz assim, olhei para a terra e ei-la sem forma e vazia. Isso aqui nos lembra o Gênesis, né? Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Então o caos que existia no nosso planeta, quando Deus decidiu trazer vida e organizar tudo para que a vida fosse possível, este caos, diríamos assim, vai se repetir aqui em Jeremias 4, né? Então, olhei para a terra e ei-la sem forma e vazia, para os céus e não tinham luz. Aqui está fazendo uma descrição, né, de como era no princípio, só que com uma outra aplicação que eu vou lhe mostrar. Olhei para os montes e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei ainda e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derrubadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. E aí o verso 27, pois assim diz o Senhor, toda a terra será assolada, porém não a consumirei de todo. Primeiramente, quando analisamos o contexto de Jeremias 4, nós vemos que o texto fala da gravidade do juízo de Deus contra Judá. E esses desastres naturais ilustram a gravidade do juízo de Deus. Então, primeiro, há um contexto específico, há um contexto primário. Tá? Depois, intérpretes aplicam esse texto também ao planeta Terra logo após a segunda vinda de Cristo. Tá? De acordo com 2 Pedro 3, 10 a 13, esse mundo será destruído com fogo para Deus acabar com o mal, o pecado, contaminações, doenças, vírus, bactérias ruins e por aí vai. E aí esse fogo purificador de Deus vai permitir com que Deus recrie o mundo para que existam os novos céus e a nova terra, prometidos no texto bíblico e ali em 2 Pedro 3, 10 a 13. Então, intérpretes cristãos aplicam Jeremias 4 a este momento. Quando Cristo voltar em glória e majestade, ele vai levar os seus para o céu. Já de acordo com João 14, 1 a 3, Cristo falou, né, que onde ele estiver, os seus seguidores também estarão com ele. E onde ele está hoje? Ele está no paraíso, na Nova Jerusalém. Ele está em outro lugar que não é o planeta Terra. Então, quando ele volta, ele arrebata a igreja não secretamente, mas visivelmente, porque a Bíblia não apresenta a volta de Cristo como sendo dividida em duas fases, uma secreta e outra gloriosa, tá? E depois do milênio, olha o que acontece. Durante o milênio, a igreja está no céu. Durante o milênio, os ímpios estão mortos na terra. Apocalipse capítulo 20, verso 5. E é por isso que o texto também diz, né? Olhei e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves dos céus haviam fugido. Né? Capítulo 4, verso 25 de Jeremias, aplicado a esse contexto. E aí, quando você lê Apocalipse 20, você percebe que após o milênio, a ressurreição de ímpios, cada um vai ser castigado proporcionalmente às suas obras no lago de fogo, uns queimam mais tempo do que outros. O diabo também é lançado no lago de fogo neste período, e aí depois vem a aniquilação total do mal e do pecado. Tá? Então esse texto ele é interpretado também para este momento, ele é aplicado, na verdade, para este momento. Porque Jesus Cristo, queridos, ele ensina nas profecias, especialmente Mateus 24, Lucas 21, ele não ensina que o mundo vai melhorar. Pelo contrário, Cristo ensina que o mundo vai ficar cada vez mais desordenado, desorganizado. Porque na medida em que aumenta a maldade, o pecado, né, que é resultado do afastamento de Deus, o mundo vai entrando num caos cada vez maior. Isso não quer dizer que você não tenha que trabalhar para melhorar o mundo, tá?
O cristão tem que trabalhar para tornar o mundo melhor. Mas o que você tem que ter em mente? Que a humanidade não vai conseguir tornar o mundo um paraíso. Karl Marx imaginou uma nova terra sem Deus. Porém, para Jesus Cristo e para o texto bíblico isso é impossível. Não há como ter uma nova terra sem a segunda vinda de Cristo e sem a aniquilação total do pecado. Tá bom? Vamos então agora para a parte de terça-feira. Na parte de terça-feira, a lição aplicou outro salmo para o tempo do fim, para ajudar o povo de Deus que passará pelo momento da grande tribulação mencionada também em Apocalipse 13, pouco antes da volta de Cristo. E o salmo aplicado foi o 47, tá? Deste salmo aqui, o que eu destacaria deste salmo, tá? Eu destacaria os versos 3, 4 e os versos 7 a 9. Por que eu destacaria os versos 13 e 4 do Salmo 47? Porque aqui é dito o seguinte, falando do Senhor Deus, ele nos submeteu os povos e pôs sobre os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Aqui, obviamente, o salmista está falando do que Deus fez pelo povo de Israel, né? Deus chamou o povo de Israel para liderar, governar o mundo e levar o conhecimento do verdadeiro Deus ao mundo, tá? Mas vamos aplicar esse texto ao tempo do fim. Apocalipse, a lição não fez esse paralelo, mas eu vou fazer essa aplicação para ajudar você. Repito, eu não estou aqui de uma forma irresponsável dizendo que o Salmo 47 está relacionado com o Apocalipse, não é isso, tá? O Salmo é um outro tipo de literatura. O que eu estou fazendo é pegar alguns conceitos dos Salmos que mostram, por exemplo, Deus cuidando de nós, Deus sendo nosso refúgio e fortaleza, Deus escolhendo o seu povo para reinar entre as nações. Estou aplicando as profecias como seguiu aqui a lição da escola sabatina, tá bom? Então estou fazendo essa aplicação, ampliando algumas coisas a mais para te ajudar, mas não pense assim, Davi ou o salmista escreveu o Salmo 46 ou o Salmo 47 pensando no livro do Apocalipse, não foi isso, tá? Não foi isso que aconteceu e não é isso que eu estou lhe ensinando, estou fazendo aqui aplicações, porque quando Deus inspira o profeta, ele dá insights no texto bíblico que se referem a outros momentos da história. E aqui, no Salmo 47, quando fala que Deus submete os povos, né, sobre os pés da nação de Israel, que escolheu Israel por sua herança, aqui nós podemos relacionar com o Apocalipse 24, aplicar, na verdade não relacionar, né, aplicar ao Salmo 20, ao momento do Salmo 20, do Apocalipse 20, que fala do momento do milênio. Aqui é dito, vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Que interessante. No milênio, os justos estarão no céu, participando de uma outra fase do juízo de Deus. O juízo final é dividido em fases. Tem a fase pré-advento, a fase milenial que ocorre durante o milênio e a fase executiva que ocorre depois do milênio. E aqui os justos sentam-se em tronos e recebem autoridade de julgar. E o do Salmo 47:3 falou do povo de Israel o seguinte: ele nos submeteu os povos e pôs sobre os nossos pés as nações. Esse juízo, esse Salmo 47:3 nos lembra dessa fase milenial do juízo, em Apocalipse 20, verso 4. E também lembra em 1 Coríntios 6, 2 e 3. Paulo diz que nós havemos de julgar os próprios anjos e o mundo, quanto mais as coisas desta vida. Ok? Então perceba, os salmos, eles podem e devem ser compreendidos como mensagens de Deus para o seu povo no tempo do fim. E o que eu destacaria dos versos 7 ao 9 do Salmo 47, né, é o domínio, o reino de Deus sobre as nações. É dito assim, Deus é o rei de toda a terra. Salmodiai,
com harmonioso cântico. Que interessante esse termo, harmonioso cântico. Né? Não tem a ver com a lição, é só um parêntese. Não devemos cantar de qualquer jeito para Deus. O cântico tem que ser harmonioso. Tá aqui um princípio de música, de adoração no Salmo 47:7. Deus reina sobre as nações, verso 8. Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem, o povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra, e ele se exaltou gloriosamente. Ou seja, vai chegar o momento em que Deus reinará completamente sobre o mundo e com os seus filhos, que vão partilhar do trono com ele, como ensina Apocalipse 20, verso 4, no período ali do milênio. Então toda forma de governo humano deixará de existir. Apenas o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores é quem governará tudo e todos. E tem que ser assim, amigos, porque quando analisamos formas de governo humano, né, nós percebemos que existem os melhores, os piores, os menos piores. Então, definitivamente, o ser humano não pode resolver o problema da humanidade. Apenas Deus. Tá? Agora, enquanto isso, você e eu, de forma responsável, devemos respeitar nossos governantes e trabalharmos para que o mundo seja um lugar cada vez mais agradável. Não que nós vamos trazer a solução para o mundo. Nós não somos salvadores do mundo. Mas Jesus falou em Mateus 5, 14 a 16, que devemos ser o sal da terra e a luz do mundo. Então precisamos também, através da nossa influência, escolhermos governantes democráticos que respeitem a liberdade religiosa, para que nós possamos pregar o evangelho com mais tranquilidade. Tá? Mas vai chegar o momento em que apenas Jesus Cristo será o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E como diz Filipenses 2, 10 e 11, todo joelho se dobrará e reconhecerá, por causa do profundo amor revelado por ele na cruz do Calvário, que ele é o único digno de reinar por todo o universo. Então toda forma de governo um dia terá um fim, como é profetizado também em Daniel capítulo 2 e em Daniel capítulo 7. Aqui, ainda na parte de terça da lição, a lição citou 1 Tessalonicenses 4, 3 a 17 e Zacarias 14, 4. O que eu teria brevemente a falar desses textos, que 1 Tessalonicenses 4, 13 a 17 fala da volta de Jesus, né? Fala de acontecimentos que ocorrem antes do milênio, né? Que é a volta de Jesus, ressurreição dos mortos e transformação dos vivos, e aí arrebatamento visível da igreja, e Zacarias 14, 4, quando diz que Cristo vai descer sobre o Monte das Oliveiras com os santos, né? Isso será após o milênio, quando ele descer do céu com os santos que foram arrebatados visivelmente, não secretamente, né? Ele vai descer sobre o Monte das Oliveiras, esse monte vai se dividir, vai formar um grande vale, e ali vai descer a cidade santa, a Nova Jerusalém. Então esse texto se refere a um período depois do milênio, com esta aplicação, tá? Vamos então aqui agora para a parte de quarta e quinta, e aí vamos finalizar a nossa lição. Na parte de quarta-feira, a lição usou aqui dois termos como subtítulo, vinho e sangue. Né? Por que da utilização disto? É porque no texto bíblico, muitas vezes o juízo de Deus, que é o juízo final, ele é apresentado de uma forma simbólica como sendo um vinho sem mistura. Por que isso? Vamos analisar. Primeiramente, existe aqui um paralelo interessante entre o Salmo 75, um trecho do Salmo 75, e Apocalipse capítulo 14, 9 a 12. No Salmo 75, aqui fala de juízo. E Apocalipse 14, 9 a 12 também fala de juízo. Aqui, no Salmo 75, por exemplo, no verso 2 é dito o seguinte:
hei de aproveitar o tempo determinado, hei de julgar retamente. E depois no verso 7, Deus é o juiz, a um abate, a outro exalta, ou seja, a um condena e a outro absolve. E aí o verso 8, porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho espuma, cheio de mistura. Dele dá a beber, sorvem-no até as escórias, todos os ímpios da terra. Esta linguagem de um cálice de Deus que será derramado, né, sobre os ímpios, esta linguagem aparece também em Apocalipse 14, em referência a uma advertência de Deus para que as pessoas se arrependam, não adorem a besta, a fim de que não bebam do cálice da ira de Deus. E aí Apocalipse 14, 9 diz assim, ó, 9 e 10. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Aqui, quando fala desse cálice do vinho da cólera de Deus preparado sem mistura, quer dizer o seguinte, que não vai haver a misericórdia mais misturada com o juízo de Deus. Vai chegar o momento no juízo final que Deus vai exercer o seu juízo. Isso é claríssimo no texto bíblico. Tanto que no contexto, se você ler o verso 7, você vê a estreita relação entre evangelho e juízo. Isso aqui é muito importante, porque tem cristãos que se consideram progressistas, que na verdade são regressistas, não é? Que eles veem um antagonismo entre evangelho e juízo. Não, Deus é amor, mas não querem saber de que Deus também é um juiz. Isso é uma afronta, é uma aberração teológica. Por quê? O evangelho só tem sentido à luz da doutrina do juízo. E a doutrina do juízo só se torna justa também à luz do evangelho. Uma coisa complementa a outra. Veja o que diz o verso 7 do capítulo 14. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. A relação entre evangelho, adoração e juízo é inseparável. No verso 6a, né, vi um anjo, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar os que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, e dizendo, ó, temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Então a mensagem do evangelho, ela é acompanhada da mensagem do juízo. Se você ver qualquer igreja ou qualquer cristão separando as duas coisas, afaste-se dessa doutrina, dessa teologia, porque ela é diabólica. Ela quer contaminar a sua fé e impedir você de estar preparado para a volta de Cristo. Se você ler João 3, por exemplo, né? O que diz aqui esse texto que fala muito do amor de Deus e do Evangelho? João 3, 16 em diante. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Agora há um porém, ó. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, evangelho e juízo estão de mãos dadas no texto bíblico. Se você quiser compreender corretamente o evangelho, a doutrina da salvação, se você quiser se relacionar corretamente com Deus, você tem que entender a relação entre evangelho e juízo.
Porque quem não aceita Jesus como Salvador pessoal, diz o texto bíblico, entra em juízo de condenação. João 5:24. O que Cristo fala em Marcos 16:15-16? Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Se alguém não crer e é condenado, isso pressupõe um juízo. Então nós levamos um Deus de amor para as pessoas, mas ensinamos o que a elas? Que o juízo é uma manifestação do seu amor. E queira ou não, a pessoa vai ter que dar contas a Deus. Tanto que em Eclesiastes 12, 13 e 14, Salomão conclui dizendo o seguinte: a suma de tudo que eu disse em Eclesiastes é o seguinte: tema a Deus e guarde seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem. Porque ele há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, sejam boas, sejam más. Então, não há como separar evangelho do juízo. Quem assim o faz é irresponsável para o contexto bíblico e, se não se arrepender, ele estará trazendo condenação para ele mesmo, tá bom? Então, esse Salmo 75 pode ser relacionado com Apocalipse 14, porque mostra que o juízo de Deus, né, e quando ele exerce o seu juízo, se a mistura da misericórdia, é porque a humanidade realmente já foi longe demais e, portanto, precisa aproveitar o momento que se chama hoje, de 2 Coríntios 6:2, Hebreus 3:12-15, para aceitar a salvação. Ok? Vamos então para a lição da parte de quinta, e aí finalizamos o estudo desta semana. Na parte de quinta-feira, a lição relacionou o Salmo 67, né? Não foi agora o Salmo 75, mas o Salmo 67, com Apocalipse 14, 6-12. Eu achei muito legal isso aqui. Por quê? Porque o Salmo 67 mostra que quando Deus chama o seu povo de Israel, era para que o seu povo fosse um agente de evangelização. E quando Deus chama a igreja, é para que a igreja também seja um agente de evangelização do mundo. Olha que interessante o paralelo que nós podemos traçar entre o Salmo 67 e Apocalipse 14, 6-12. No Salmo 67 é dito o seguinte, ó: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto, como está lá em número 6:25, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Olha que coisa. Deus chamou Israel para que Israel levasse o conhecimento do verdadeiro Deus a todas as nações. Aqui nós percebemos, tanto na missão de Israel quanto na missão da igreja, que o pluralismo religioso é falso. Para eu não ser mal compreendido, deixa eu falar primeiramente o seguinte: muitos pluralistas são pessoas sinceras e têm um desejo muito sincero e correto de que exista o respeito entre as religiões. Com isso, obviamente, eu vou concordar com o pluralista. Não tem como não concordar. Se há algo sagrado, é a liberdade de crença. Uma pessoa tem que ter a liberdade de ser cristã, de não ser cristã, de ser espírita, de ser ateia ou agnóstico, não importa, muçulmano. A liberdade de crença é algo inviolável. Agora, no que o pluralismo religioso é falso? Ele é falso porque ele pressupõe que coisas contraditórias são verdadeiras ao mesmo tempo, e não tem como isso acontecer pela lógica. Um exemplo: o cristianismo ensina que Jesus é Deus. O budismo não crê que Jesus é Deus. O islamismo não crê que Jesus é Deus. O espiritismo não crê que Jesus é Deus. Então veja, são 4 visões de mundo totalmente diferentes. E 4 coisas contraditórias não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Ou o cristianismo está com a razão quando afirma que Cristo é Deus e os outros sistemas estão equivocados nisso,
Ou esses sistemas estão corretos e o cristianismo está errado. Não tem como ter meio termo nesse sentido. Com isso eu não estou dizendo que os cristãos sejam as únicas pessoas sinceras deste planeta. Muito pelo contrário. Tem muito falso cristão. Em Mateus 13, Jesus falou que entre o seu povo ia ter o trigo e o joio, a planta boa e a planta ruim. Então, quando alguém se diz cristão, não quer dizer que ele é cristão. E Deus tem filhos mais sinceros e honestos naquilo que creem, mesmo equivocados, lá mesmo, até mesmo no Espiritismo, para você ter uma ideia. Ok? Então, eu não estou julgando aqui a sinceridade das pessoas. Agora, como sistema doutrinário, duas coisas contraditórias não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Então, por exemplo, Jesus falou em João 14, verso 6. Eu, Jesus, sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Enquanto os pluralistas ensinam que todos os caminhos conduzem a Deus, Jesus diz que há apenas um caminho que conduz a Deus, que é Ele. E aí, como que nós vamos ficar? Cristo, em relação a Cristo, não há meio termo. Como bem afirmou certa vez C.S. Lewis, né? Se Cristo disse que ele era Deus, das duas uma. Ou ele realmente era quem ele disse, ou não, ou senão ele era um lunático. E aí ele poderia ser qualquer coisa menos um mestre moral. Porque alguém que diz que é Deus e ao mesmo tempo não é Deus, ele não pode ser um mestre de moralidade. Então, em relação a Cristo, não há meio termo. Como ele mesmo disse em Mateus 12:30, quem comigo não ajunta, espalhe. Tá? Então, o pluralismo tem que ser respeitado, ou seja, a pluralidade de religiões tem que ser respeitada, mas o pluralismo em si, ele acaba sendo falso do ponto de vista filosófico e doutrinário. Por quê? Porque ele contradiz o que Cristo diz. Que Cristo diz claramente em Mateus 7, 13 e 14. Há uma porta estreita que conduz à salvação e o caminho largo, a porta larga que leva para a perdição. Então, nem todos os caminhos conduzem a Deus, tá? E aí, por isso que faz sentido a mensagem de pregação do Evangelho. Deus, aqui no Salmo 67, convida o povo de Israel para levar o conhecimento do verdadeiro Deus ao mundo, e em Apocalipse 14, Deus convida a igreja para levar o Evangelho eterno contextualizado nas 3 mensagens angélicas. Ou seja, por mais que muitos pluralistas sejam honestos e estejam corretos em pregar o respeito à liberdade de crença, o pluralismo como sistema filosófico é falso, porque ele apresenta coisas contraditórias sendo verdadeiras ao mesmo tempo. Se Jesus diz que ele é o único caminho que leva à salvação, não tem como ter um segundo, um terceiro, uma quarta via. Agora você pode perguntar, mas Leandro, então é muito injusto? Deus só vai salvar quem conhece a Cristo? Não é bem assim. Mesmo que Cristo seja o único caminho que conduz ao céu, porque Deus não está sendo egoísta. Você imagine você está diante de um médico e ele sabe que existe um remédio em específico para o seu problema, né? Ele sabe que um outro medicamento não vai ajudar você. Ele sabe que para o seu problema é um remédio em específico. Deus sabe que para o nosso problema chamado pecado e morte eterna há um remédio em específico, que é o sacrifício substitutivo de Cristo. Então, quando Deus fala que Cristo é o único caminho, ele está sendo um médico que conhece do assunto e sabe como curar a sua alma e salvar o seu destino eterno. Então, Deus não está sendo egoísta. Agora, ao mesmo tempo, isso não quer dizer que Deus não se revele de outras formas para aplicar os méritos do sangue de Cristo às pessoas. Então, Deus se revela. De acordo com Romanos 1:20, Deus se revela pela natureza. Romanos 2:14 e 15, Deus se revela pela lei moral que ele implantou no coração. João 16:8 a 10, Deus se revela pelas impressões na mente realizadas pelo Espírito Santo. Hebreus 1 e 2, Deus diz que Deus se revela de muitas maneiras. Deus se revela pela Bíblia. Ok? Então Deus,
se revela para várias pessoas. Deus usa até sonhos. Quantos muçulmanos têm sonhado com Jesus Cristo e aceitado a Jesus Cristo como Salvador? Então Deus tem várias formas de revelação, de modo que pessoas de todas as denominações religiosas podem ter algum conhecimento de Deus e desfrutarem de uma relação salvífica, graças aos méritos de Jesus Cristo. Eu não ensino aqui que pode-se ser salvo sem Jesus. O que eu ensino é que quando Deus se revela de maneiras diferentes, a graça de Cristo pode ser aplicada a essas pessoas. Porque nem todos irão para o céu com o mesmo nível de conhecimento sobre Jesus. Lembre-se de Mateus 8,11. Ele fala, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão na mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino ficarão fora, serão lançados nas trevas onde haverá choro e ranger de dentes. Ou seja, Deus tem muita gente sincera ainda por conhecer a Cristo, e tem muitos falsos que dizem que conhecem a Cristo, mas estão perdidos. E aí? Você faz parte do trigo ou faz parte do joio? Esta é uma pergunta que só você pode responder. Você vai continuar sendo um agente de evangelização? Você vai exercer o seu dom espiritual para pregar o evangelho eterno, contextualizado nas 3 mensagens de Apocalipse 14, 6 a 12? Eu desejo que você, sinceramente, aceite esse chamado de Deus. E que assim como Israel foi um agente de evangelização nos dias do Antigo Testamento, que você, como a igreja do Novo Testamento, como Israel espiritual, seja também um agente de evangelização, exercendo os seus dons espirituais, tá bom? Terminamos então esse estudo da lição. Eu vou, antes da próxima lição, que vai falar sobre a chegada do tempo do fim, eu quero pedir que você faça uma coisa agora. Não deixe de se inscrever aqui no meu canal. Isso é muito importante. Se você se inscrever e ativar o sininho das notificações, eu posso notificar você, por exemplo, de um vídeo que eu vou gravar antes da próxima lição, em que eu vou mencionar uma notícia de que no Texas foi criada ali uma lei, não foi sancionada ainda, para se divulgar, diríamos assim, o decálogo entre as escolas. Será que isso seria uma negação do princípio de que o Estado deve ser laico? Pois eu vou mostrar nesse vídeo que não necessariamente. Para você ser notificado e assistir esse vídeo, você tem que se inscrever no canal. E se esse material, se esse estudo ajudou você, compartilhe com outras pessoas. Com certeza você tem algum grupo na sua igreja onde as pessoas gostam de estudar a lição da escola sabatina e você pode compartilhar com elas. E se as pessoas não têm o guia de estudos que nós temos, compartilhe. Você pode ser um amigo, irmão espírita, que pode compartilhar esse estudo com outras pessoas no seu grupo de estudos, um irmão católico, não importa. Temos divergências, mas temos muitas coisas interessantes em comum que podemos aprender juntos. Não compartilhe, curta e não deixe de comentar e de apresentar também a sua dúvida. Tá? Que Deus guarde a você e eu vejo então a você num próximo estudo.